Amados em Cristo, hoje vamos refletir sobre inclusão e respeito mútuo entre os cristãos. Temos como base Romanos 14, versículos 1 a 12, onde lemos: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quem, pois, quer, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Amados, o texto de Paulo aos Romanos de hoje é um convite à inclusão e ao respeito, especialmente porque ali em Roma havia então os cristãos que antes eram fariseus, que tinham acolhido os ensinamentos do Senhor e visto nele e crendo nele como Salvador, e havia os gentios que não conheciam o Antigo Testamento, mas passaram a crer no Senhor Jesus Cristo. E diante disso se abre toda uma discussão no que diz respeito, então, o que pode e o que não pode. E nesse aspecto, então, Paulo intervém com essa carta aos Romanos, que na verdade é uma carta para os fracos na fé. Ele discorre sobre a tolerância mútua e a humildade para lidar com quem diverge da gente. A tolerância com os mais fracos na fé não implica subjugação à sua estreiteza de pensamento, mas uma atitude educada em relação às pessoas que pensam diferente. A educação não se faz com desprezo, nem com desrespeito, nem com discussões inócuas. Também serve de orientação para os que comungam a mesma fé, seja forte ou fraca, para que todos se predisponham a ouvir a instrução que vem da palavra de Deus, busquem o aprendizado e o crescimento em sua fé, aprendendo, dispostos a rever conceitos e amadurecer convicções, e assim cada vez mais
encontrem base na palavra de Deus, na vontade de Deus para as suas vidas, onde se enfatiza, então, a justificação pela fé. Guardada e manifesta a palavra de Deus, as distinções entre as realidades do estado de fé das pessoas, o princípio, então, da convivência respeitosa permanece válido. Precisamos ser enfáticos naquilo que é a vontade de Deus em seu amor, misericórdia e graça para com o pecador, sendo que a própria fé em Jesus Cristo provém através dos meios da graça, palavra de Deus e sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus, os quais o Espírito Santo usa para operar a fé no coração humano e mantê-lo nesta fé para a vida eterna. Amados, ver o diabo em quase tudo o que não lhe agrada, música, dança, vestuário, gastronomia, arte e vários detalhes de usos e costumes, é confundir evangelização, que é o anúncio das boas notícias da salvação que Cristo conquistou para o pecador, com enquadramento e condicionamento cultural, que nada tem a ver com a religiosidade que se estabelece a partir da fé na obra redentora de Cristo, que é ativa no amor, que acolhe e respeita as diferenças. Por outro lado, não podemos, em nome da tolerância mal fundamentada, isto é, em desacordo com as Escrituras, numa ideia frouxa de democracia, acreditar que vai acontecer um processo pedagógico, educativo cristão, de forma de fortalecimento da fé, com vistas à superação dos preconceitos, discriminações e superstições. Observando o versículo 5, no seu final, de Romanos 14, que diz: cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente, nos leva a ver ali o impulso que então Paulo quer dar para que a instrução aconteça, para que as pessoas se disponham a estudar, a refletir mais na palavra de Deus e assim adquiram consciência e assumam responsabilidade pelos seus atos. Claro que embasados então sempre na palavra de Deus como um todo, não arrancando versículos bíblicos de seu contexto para formalizarem a sua posição. Com isso, Paulo espera que não permaneçam sempre redutíveis em suas opiniões e práticas, mas que se apliquem a meditar e deixar-se instruir pelo próprio exemplo de Cristo, a fim de vir a agir como Ele. A fé é ativa no amor. Paulo deixa claro que a postura daquele que está esclarecido sobre as palavras da fé é muito mais tolerante e espiritual do que os que usam a palavra de Deus de forma legalista. Espiritualidade, nesse caso, é libertação por meio da fé em Cristo Jesus das superstições que oprimem as pessoas. A fé débil ou fraca não deve permanecer débil, mas ser fortalecida. E nesse processo de crescimento e aprendizado, devemos assumir uma atitude pedagógica de acolhimento e nunca de prepotência.
sabendo que a vida em Cristo é um aprendizado constante. Devemos nos abster de emitir julgamento precipitado sobre outra pessoa. A palavra de Deus é que nos julga. E, nesse sentido, então, quem nos julga é Deus. É Ele que tem esse direito. Lutero, ao comentar Romanos 14, especialmente com relação ao final do versículo 5, assim se expressou: o que julga outros, sem dúvida, o faz porque opina que aquele outro esteja fazendo coisas que obstaculizam a salvação e que lhe é necessário mudar de atitude. Porém, uma vez que há essa debilidade de fé, porque a salvação não depende dessas coisas menores, mas da graça divina em Cristo Jesus, é lícito a cada qual guardar a lei segundo o voto que tenha feito. E nesse sentido vem a instrução para a confirmação de fé ou profissão de fé diante de Deus e da própria congregação. Nunca devemos nos colocar no lugar de Deus. O nosso compromisso é apresentar o que a palavra de Deus diz a respeito, e Deus é quem julga. Nosso objetivo deve ser, então, participar da grande comissão que Cristo instituiu para que o Evangelho seja anunciado em todo o mundo e pessoas sejam acolhidas pelo batismo, instruídos na palavra de Deus, certos de que Ele estará conosco. Vamos cantar agora. Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Cristo disse, vós sois o sol da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Deus nos abençoe neste modo de viver. Amém.